Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Wilbert e você está na Escola Bíblica Especial. Seja muito bem-vindo. Estamos dando sequência à nossa série de estudos sobre a teologia do Novo Testamento no tema A Mensagem da Cruz. E antes de darmos continuidade, eu gostaria de provocar você a respeito do ensino da lei e da graça nas Sagradas Escrituras. Você que já teve a oportunidade de estudar sobre esses assuntos, já teve alguma dificuldade de conciliar os princípios da lei de Deus e os princípios da graça? Daqui a pouco a gente vai destrinchar esse assunto. Eu conto com você. Fica com a gente. Logo após a vinheta a gente volta. Voltamos, meus irmãos, com aquela alegria que vem do Espírito Santo para poder compartilhar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que estão contidas nas Escrituras Sagradas. O tema da lição de hoje, a lição de número 10, diz: anulamos a lei pela fé. O tema, na realidade, é uma paráfrase do apóstolo Paulo. Paulo que escreveu a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, que é uma carta explicativa do Evangelho. É o Evangelho explicado. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja que está em Roma, o seu objetivo é exatamente explicar as minúcias da fé. Porque quando a gente abraça Jesus Cristo, a gente abraça a proposta de Jesus para a nossa vida, a gente precisa compreender o que de fato ele pretende fazer conosco. E existem assuntos que são abordados pela Bíblia que precisam ser explorados para a gente poder entender como eles cabem na nossa vida espiritual. É muito comum, lendo as páginas da Bíblia, nós escutarmos a respeito da beleza da lei do Senhor. Sobretudo ali no livro de Salmos, a Bíblia fala o quanto a lei de Deus é boa. A própria carta de Paulo aos Romanos diz que a lei de Deus é santa, o mandamento é justo e bom. Isso é uma verdade bíblica. E a própria Bíblia também fala a respeito da graça. Mas no meio religioso, muita gente tem dificuldade de compreender que a lei e a graça são assuntos complementares. Um assunto não anula o outro. A lei tem o seu valor, tem a sua importância e a graça de igual modo. É muito comum as pessoas também acreditarem que a lei de Deus ela agiu em um determinado tempo da história. No outro tempo, quem passou a agir foi a graça, ou o que passou a agir foi a graça. E quando olhamos para as Escrituras, a gente descobre que em todas as épocas a lei e a graça foram usadas por Deus para nos abençoar. Então você, que já tem familiaridade religiosa, vai nessa lição poder compreender um pouco mais sobre o valor da lei de Deus e o valor da graça. E você, que talvez não tenha essa afinidade com a Bíblia Sagrada, vai poder entender também, né? O que é a lei de Deus? Como eu posso aplicá-la na minha vida, o que é a graça de Deus e como eu posso aplicá-la na minha vida. O texto base que a gente vai estar utilizando aqui para ser uma espécie de pontapé inicial para a nossa discussão está registrado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 31, que diz assim, ó: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. E para a gente poder conversar sobre esse texto e sobre outros que abordam este assunto maravilhoso da Bíblia, o Senhor nos traz, mais uma vez, o Mateus, pastor, servo de Cristo Jesus, que serve ao Senhor aqui na Promessa Jundiaí e também é professor aqui do nosso seminário, é professor do nosso centro teológico. Pastor Mateus, seja muito bem-vindo. Para quem não sabe, inclusive, ele é o autor dessa lição bíblica, foi quem a escreveu, então trouxemos a pessoa certa. Obrigado, Mateus, tanto por escrever, como também por comparecer a este momento especial da nossa Escola Bíblica. Fique à vontade para poder fazer as suas primeiras considerações sobre a lição. Obrigado, pastor. Prazer, né? Uma alegria, uma bênção para nós sempre estarmos aqui, né? Podendo contribuir, mas também aprender junto, né? Crescendo junto com as informações, com as discussões. Acho que
isso tem nos edificado muito, né? Verdade. E a igreja local, né, a escola bíblica, tem sido uma bênção, né, para a nossa comunidade, graças a Deus. Esse é um tema que eu acho que ele é um ponto de debate, talvez, assim, entre as igrejas evangélicas há muito tempo, né? A discussão entre graça e lei, né? A gente sempre teve, acho que a nossa igreja, ela sempre teve esse cuidado, inclusive, né? Para não partir para os extremos, né? E a gente tem publicação, inclusive, eu me lembro de uma publicação da igreja, na época gráfica, né? A editora Voz do Senac publicou um livretinho, né? Lei e Graça, né? E esse debate, ele sempre permeou. Então, a gente cresce tentando fazer esse equilíbrio, justamente porque a gente vai encontrar pessoas que são mais pendentes à lei ali, né? No sentido de que precisa da lei para justificar a sua salvação, né? Os seus atos. E, por outro lado, a gente vai encontrar pessoas colocando e mostrando que, uma vez que nós somos justificados, né? Declarados justos por Deus, nós não temos a necessidade mais da lei, de observar a lei, né? Do Antigo Testamento. E para nós esse assunto é muito precioso, porque nós somos sabatistas também, né? Então, quando a gente fala de lei, a gente considera os 10 mandamentos, todo o decálogo, né? Inclusive o 4º mandamento, né? Então, a gente sempre teve esse grande debate, né? Mas a lição de hoje, ela vem nos provocando e ajudando a gente a entender justamente essa pergunta de Paulo, né? A gente anula a lei? Paulo faz a pergunta e ele mesmo responde, né? Pela fé a gente anula a lei? Ele fala de maneira nenhuma, né? Antes nós confirmamos a lei pela fé, né? A maneira como a gente vive, o fato de vivermos pela fé não é uma auto-justificativa para a gente anular, né? A obediência aos mandamentos de Deus. Pelo contrário, ele vai dizer, né? Então, acho que Paulo é um bom perito aqui, né? Porque ele era, né? O homem da lei, né? Paulo, ele teve experiência sendo fariseu. O fariseu era estudioso em relação à lei e defensor da lei, né? E a lei, de maneira prática, são as ordens de Deus prescritas na Bíblia, referendadas no Decálogo, os 10 mandamentos, que servem como referência para medir a nossa conduta. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai entender que a lei, ela denuncia o nosso pecado. Ela revela quem de fato nós somos. Verdade. E quando o assunto graça é abordado na Bíblia, a gente descobre que a graça é o favor imerecido de Deus. A graça, ela nos mostra que Deus nos salva mesmo sem nós merecermos. Se nós não tomarmos cuidado de colocar cada um desses itens no seu devido lugar, a gente pode achar que uma coisa anula a outra. Verdade. A gente pode achar que a graça serve para aquilo que na realidade é competência da lei e que a lei serve para aquilo que é competência da graça. Ou a gente acha que ou é uma coisa ou é outra. Então esse é o desafio, é entender para que serve a lei, entender para que serve a graça e como ambos os assuntos se conversam. Sim. Como eles se processam. Em toda a Bíblia, né? Em toda a Bíblia Sagrada, como eles se processam. E legal que você falou em toda a Bíblia, né? Porque a concepção de lei e graça no Antigo e Novo Testamento é a mesma. Então, assim, a interpretação de lei e graça no Antigo Testamento é a mesma e no Novo Testamento também. Verdade. Mas a gente vai tentar destrinchar isso a partir das perguntas, pastor. A pergunta que o pastor elaborou. Então, a gente vai, a partir das perguntas, vamos provocá-los, vamos perguntar para ele poder nos responder as perguntas que vão aparecer aqui na parte de baixo. Eu conto com você, tá bom? Você que está em casa poder acompanhar aí e crescermos juntos assim com essa experiência bíblica. Pastor, com base na introdução, qual é a diferença entre o legalismo e o antinomismo? Quais são os resultados esperados da salvação pela fé em Cristo? Tem duas expressões técnicas que estão ligadas aí à lei, né? Sim. Legalismo e antinomismo. Explica pra gente o que é isso, pastor. Sim. O que é legalismo, o que é antinomismo e, por favor, fala dos resultados da salvação em Cristo. O legalismo tem essa compreensão de que é a maneira que a gente vive, né? Aquilo que a gente faz é quem vai, de fato, justificar. Nós somos salvos por aquilo que nós oferecemos, né? Por aquilo que nós fazemos, né? E isso é um extremo, né? Porque a Bíblia vai dizer que nós somos salvos pela graça, né? Não é por meio das nossas obras. Legal. Paulo vai dizer assim, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então, qualquer obediência não pode servir para a gente achar que isso é ponto de salvação. Não é mérito nosso, né? Porque se a gente fosse mérito nosso, a gente tira Cristo, né, da equação e aí não precisaria Jesus ter vindo sacrificado, né? Então, a gente conseguiria se auto-justificar pela obediência, né? Então, o legalismo, ele prega isso, ele é um extremo, né? Ele vai, se a gente imaginasse um eixo aqui, né? O legalismo está numa ponta
dizendo que a gente pode salvar-se a si mesmo se a gente for obediente. E que a gente precisa manter a obediência justamente por causa da salvação, né? Como se a gente pudesse adquiri-la, né? Mas não é, né? Nós não cremos assim, né? Senão o sacrifício de Jesus de fato foi de balde, né? Parece que é essa discussão que acontece em Gálatas, né? Na Galácia ali, Paulo vai dizer isso. Então, é quando ele fala da circuncisão, por exemplo, né? Vai dizer, então, Cristo morreu de balde, né? Se a gente precisasse circuncidar para ser aceito na comunidade, o sacrifício de Jesus foi inútil. Então, esse é o legalismo, né? Que aí tem muitos judeus com dificuldades no Novo Testamento de entender e de aceitar isso. Como assim agora? Não é a lei, não é pela lei. E nunca foi, né? Isso aí. Mas a distorção da tradição judaica é que levou as pessoas a entenderem assim, né? E o antinomismo, em contrapartida, vai ser o outro extremo, né? A outra ponta do eixo, né? Que vai dizer que não, que agora a gente tem Cristo, então não importa o que a gente faça, né? O antinomismo, só para a gente entender, né? Tem uma nota aqui na lição, mas seria, em termos simples, contra a lei, né? São duas palavras, a junção de duas palavras, isso significa aquele que se opõe à lei, né? Então ele é anti-lei, né? Poderia dizer isso, é um anti-lei, né? Nomos é a expressão que é traduzida por lei, né? Mas ele está dizendo assim, então agora a gente não precisa mais de lei. Por quê? Porque agora Jesus veio, resolveu o problema, pagou o preço e ele nos libertou da lei, né? Tem alguns textos de Paulo, inclusive, que são utilizados, né? Que eu acho que aí mais à frente a gente consegue olhar com mais calma, mas que o pessoal interpreta errado dizendo que é isso, né? Que agora nós estamos debaixo da graça, então a gente não precisa mais cumprir a lei, né? E não é isso que o texto está dizendo para a gente, né? A lei tem o seu lugar. Na verdade, para responder a outra pergunta aqui, uma vida cristã naturalmente produz frutos, né? Então, o que se espera de uma nova vida, que foi a lição anterior, inclusive, né? A Bíblia diz assim, olha, aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura, né? Uma nova criação. Nessa nova criação, a gente precisa viver em novidade de vida. E aí a lei encontra o seu lugar, né? Ela não nos salva aqui no começo, mas uma vez que nós somos salvos pela graça de Deus, a lei, ela opera agora a justiça de Deus. Então, nós demonstramos, inclusive, né? Que nós servimos a Deus obedecendo a lei. Eu gosto, rapidinho aqui, né, ainda, da carta de João. A primeira carta de João, quando ele fala do amor de Deus, ele vai mostrar de maneira resumida que o amor de Deus é aquele que é demonstrado por nós, né? A gente pode perceber esse amor, a gente pode experimentar esse amor, viver esse amor, mas a gente também pode corresponder a esse amor. E aí é onde Jesus vai dizer lá antes, né, no Evangelho, aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Então, como nós correspondemos ao amor de Deus? Uma das maneiras de fazer isso é obedecendo a palavra dele, né? Show de bola, pastor. Esse raciocínio que você fez a gente ter, né? É que a lei de Deus, as ordens de Deus, elas são úteis. Uhum. Mas a gente não pode utilizar a nossa capacidade de obedecê-las como um mérito. Sim. Até porque, do ponto de vista espiritual, a gente não é capaz de ser perfeitamente obediente. A gente é pecador. E a própria lei, ela é um espelho, porque ela revela quem nós verdadeiramente somos. Daí que opera a graça. A lei e os seus mandamentos são perfeitos. O que Deus ordena é bom e agradável, mas a gente é pecador. Então, a lei, ela escancara quem somos. Uhum. Por conta disso, a gente se arrepende do pecado. Aí vem a graça, que é o favor imerecido. Revelada em Jesus Cristo. A graça nos perdoa, pastor. Ela nos perdoa. E essa graça, está lá em Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, ela nos capacita para podermos realizarmos boas obras, para obedecermos à lei. A lei, ela aponta o pecado, ela comunica para a gente que precisa da graça. A graça, ela vem, ela nos salva e nos capacita para obedecer à lei de Deus. É uma coisa fantástica, né? Então, o antinomismo e o legalismo, eles são extremos que precisam ser retirados da nossa vida espiritual, correto, pastor? Com certeza. Até o legalismo, ele inclusive faz a gente ser cruel com os outros, porque faz a gente medir os outros assim de uma forma até desumana. E o antinomismo, ele nos conduz à imoralidade, né? Uhum. Aquilo que foge de qualquer compromisso ético que deveríamos ter. Sim. O legalismo, ele vai dizer que você é aceito pelas obras, que Deus te ama por aquilo que você faz, né? O centro desses dois eixos vai ser o Evangelho de Jesus, né? E o Evangelho de Jesus vai dizer que nós somos aceitos por Deus por aquilo que Jesus fez, né? Exatamente. Então, o amor de Deus é
demonstrado na obra de Jesus, não é por aquilo que nós fazemos, né? Mais uma vez salvos, aí a gente, sem ir para nenhum dos extremos, né? A gente segue os passos de Jesus agora e serve a Deus, né? E a gente segue amando a Deus, né? E se seguirmos o evangelho corretamente, nesse modo que você está falando, a gente tira um peso das costas, né? Sem dúvida. Porque o legalismo, ele nos impõe uma carga que a gente não consegue carregar. Por isso Jesus disse, né? Tomem sobre si o meu fardo, né? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, né? Palavras do nosso Salvador. Verdade. Pastor, por favor, folheie aí a Bíblia Sagrada, na carta aos Romanos, capítulo 3. Nós temos 3 versículos aqui que eu acho que vale a pena ler. Uhum. Capítulo 3, versículos 20, 28 e 31. Tá bom? Tá bom. Romanos 3, versículos 20, 28 e 31. Para a gente poder responder a pergunta aqui, ó. A fé torna a lei sem necessidade? É possível conciliar lei e graça no Novo Testamento? Por favor, primeiramente lê para a gente, para depois a gente partir para a resposta. Tá, o 20 diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. 28 diz: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. E o 31 diz assim: anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Pastor, fique à vontade para responder a pergunta. Segunda pergunta: a fé torna a lei sem necessidade? É possível conciliar lei e graça no Novo Testamento? Essas 2 perguntas aqui da segunda questão nos ajudem, por gentileza. Sim. Inclusive, o outro texto que ele cita aqui, ele vai dizer que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, né? Exatamente, em Romanos 7, né? Algumas pessoas vão interpretar a lei aqui como se fosse apenas aquela lei ritual, né? A lei da cerimônia, dos cultos ali, não os mandamentos, né? Os 10 mandamentos. E alguns vão realmente anular os mandamentos, né? Mas ali, quando a gente fala da salvação, nenhuma lei pode nos salvar, nem mesmo a lei moral de Deus, né? Isso. Nem mesmo a obediência à lei moral. Não é porque eu guardo o sábado que eu sou salvo, né? Não é porque sou abstinente que eu sou salvo. Exato. Nenhuma lei, né, do Antigo Testamento que está prescrita lá, né, no Decálogo, ela pode de fato produzir ou promover a salvação, né? E aí Paulo faz essa defesa claramente, porque Paulo entendeu, né? Paulo entendia diferente, né? Mas quando ele é iluminado pelo Espírito Santo de Deus, aí faz sentido, né? Parece que de fato há um véu que se rasga dentro dele aqui, né? Por isso que é um homem tão apaixonado pelo Evangelho, pastor, porque quando você entende o Evangelho, assim, existe uma vibração, né? Sim. Caramba, esse negócio é fantástico, extraordinário, eu preciso comunicar às pessoas, né? É isso aí. Por outro lado, quando nós compreendemos essa tão grande salvação que o autor aos Hebreus fala, né, para nós não negligenciarmos, nós não temos outra forma de viver a não ser em obediência a esse Evangelho, né? Paulo diz que leva agora sua mente cativa a Cristo Jesus, né? Então, no Novo e no Antigo Testamento, a gente vai ter esse debate, né, que é trazido, na verdade é um debate antigo, né, mas é um debate moderno, né, um debate que vai surgir quando o pessoal vai comparar Antigo e Novo Testamento, né? E aí vai querer tentar anular a lei, né? Só que esse debate já existia lá em Roma, né? Para Paulo estar fazendo essa pergunta, já tinha gente lá querendo anular a lei. Paulo fala, não, de forma nenhuma. E aí você tem cristãos judeus que vão vindo também e cristãos não judeus, né? Que são gentios, chamados pela Bíblia de gentios, exatamente, né? E aí já esse debate existia, né, naquele tempo. Só que aí Paulo vai trazendo e dizendo, não, gente, nós precisamos entender o equilíbrio, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? De fato, e aí eu acho que a doutrina da justificação, acho que ninguém explica tão bem quanto Paulo, né? E Romanos, inclusive, né? Principalmente. O texto de Romanos talvez seja o principal texto para a gente entender a doutrina da justificação, que é esse ato de Deus nos declarar justo. Só que ele não faz isso por meio das obras da lei, porque senão os méritos seriam nossos, né? A justiça seria nossa. Sim. E a nossa justiça, a gente já entendeu ao longo dessa série, né? Que a gente não tem justiça própria para a salvação. Não tem. É a justiça de Jesus. Ele é o justo, diz o texto, né? E o justificador, né? Então é só por meio dele mesmo. E aí a gente estabelece aqui, né? Que não tem como a gente salvar. O ser humano não é autossuficiente, ele não promove a autossalvação, né? Embora alguém se ache digno, né? Porque congrega, né? Todos os cultos,
porque obedece todos os mandamentos e acha, né, que obedece todos os mandamentos, porque se a gente for honesto conosco mesmo, é possível que a gente vai encontrar diversos pontos onde nós estamos pecando. Eu acho que se a gente fizer um confronto de nós mesmos, né, nós somos fiéis 100% em todos os mandamentos, não pecamos em nenhum deles, porque aí Tiago vai questionar depois, né? Aquele que pela lei julga, por ela também será julgado, né? E a gente vai ver que quem tropeça em um é culpado de todos. Isso. Então a gente tem um problema muito sério, né? Quando a gente quer imprimir ou oprimir as pessoas através dessa imposição da lei como se fosse um meio para a salvação, né? Então quem faz isso são os legalistas que a gente falou, né? Lembra daquela parábola, pastor, que Jesus disse que 2 homens subiram ao templo para orar? Sim. Né? Um deles começou a apresentar a sua justiça diante de Deus, né? Uhum. Dizendo o quanto era obediente, enquanto o outro, que era um mero publicano, um homem com a reputação toda arranhada, segundo a visão da sociedade do seu tempo, e aquele homem, né, que era o publicano, ele orava dizendo: tenha misericórdia de mim, que sou pecador. O outro tinha qualidades, mas essas qualidades não foram aceitas por Deus porque elas eram usadas como pontos de justificação pessoal. Então nós não conseguimos nos justificar, pastor. A gente é salvo pela misericórdia, pela graça de Deus. Isso aí. Isso não anula a importância de obedecer, né? Mas é o que você falou, né? Se graça é o favor que a gente não merece, nós não temos do que nos vangloriarmos. Aí Paulo vai dizer, né? Se eu tiver que me gloriar em algo, eu me glorio na cruz de Cristo, né? É isso aí. Só que ele está dizendo aqui, ó, só que essa não pode ser uma justificativa para a gente pecar, né? Isso mesmo. Ou para a gente continuar, ou para a gente desprezar a lei, né? Por assim dizer, né? Então, inclusive tem um texto que depois ele vai dizer mais à frente, que assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós vamos pecar mais para que a graça aumente? De modo nenhum. De modo nenhum. Ele diz dessa forma. Isso aí. O próprio Judas, né? Não Iscariotes, mas o Judas que escreveu aquela carta, a penúltima carta da Bíblia, ele fala, né, sobre um grupo de pessoas da igreja daquele tempo que transformava a graça de Deus em libertinagem. Sim. Então eram antinomistas, né? Sim. Pessoas que, assim, não, pela graça de Deus, então eu tenho uma licença para pecar. Então, é um erro também, né, pastor? Sim. A pessoa achar que a graça te autoriza a cometer erros, crimes e coisas perversas, né? Verdade, quando ele escreve aos Gálatas, ele fala isso, né? Não usem a graça como motivo para vocês a liberdade para usar e para ser libertino, de fato, né? Sim. Então não faz sentido, não. Quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê um povo comprometido. A Bíblia diz que nós somos criados para ser um povo zeloso de boas obras. Né? Isso mesmo. E como você disse, né? A graça, ela nos educa para abandonarmos as paixões, a impiedade, né? A injustiça, tudo aquilo que, de fato, nos afasta de Deus, né? Parafraseando a Bíblia, Tito, né? Paulo a Tito, né? Ela nos ensina, a graça nos ensina a viver de maneira piedosa nesse tempo, né? De maneira justa nesse tempo, né? A graça nos salva e nos capacita. A lei denuncia o nosso pecado e é o instrumento de santificação, porque por meio dela a gente sabe se está progredindo na fé ou não. Pastor, Salmo 90, 17, eu vou ler. Se você quiser ler para a gente João 1, 17, para poder complementar aqui a leitura da terceira pergunta, o Salmo 90, 17, ele diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Primeira parte aqui do versículo, a palavra graça aparecendo aqui no Antigo Testamento, no Salmo de Moisés, Salmo 90, versículo 17. E o que diz João 1, 17, pastor? Diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Muito bom, esse texto a gente vai precisar entendê-lo, né? Então, assim, qual a interpretação equivocada sobre a lei está presente somente no Antigo Testamento e a graça somente no Novo Testamento? Pastor, explica para a gente essa questão da manifestação da graça da lei em ambos os testamentos da Bíblia e sobre essa interpretação equivocada, né? De que a partir do Novo Testamento, assim, é que a graça surgiu. Por favor, fala um pouco para a gente. Eu acho que esse texto aí do Antigo Testamento ele já quebra essa falácia, né? Depois, conferindo o Antigo Testamento, a gente pode ver mais ainda o contexto de graça aqui da própria libertação do povo de Israel.
Mas aqui, claramente, esse salmo é escrito por Moisés, né? Isso, o autor da lei, né? Vamos Exato, assim dizer. Que o texto que nós lemos de João diz que foi dada por Moisés. Mas o autor da lei aqui está dizendo que ele depende da graça para fazer tudo, né? As obras das suas mãos, elas precisam ser confirmadas. Muito boa pela graça. sacada, né? Na tua tá aqui o texto, né? Moisés que recebe ali a tábua dos 10 mandamentos e escreve as leis cerimoniais ali nos livros, ele está dizendo que seja sobre nós o favor imerecido de Deus. Sim, por quê? Porque esse texto de João, ele é usado para dizer que a lei ficou com Moisés, né? Inclusive, quando o pessoal fala de lei, eles falam exatamente isso, é de Moisés, né? Não é a lei de Deus, a lei é de Moisés. Mas em nenhum momento a lei ela é originada em Moisés. O legislador é Deus, né? Escreveu com o próprio dedo. Exato, as tábuas foram dadas a Moisés, mas pelo dedo de Deus, e não é para Moisés, é para isso se tornar público, né? Para ser publicado ali para o povo de Israel. E aí no Novo Testamento a gente vai ver essa questão de que Jesus vem, mas Jesus ele cumpre toda a lei, né? O próprio texto vai dizer para a gente, né, que em Jesus a gente vê a lei sendo cumprida, né? E, pastor, me permita, né, até quebrar o seu raciocínio, mas para ajudar, Jesus Cristo, ele não é contra a lei, pelo contrário, ele foi obediente à lei de Deus em todos os seus itens, né? A gente precisa fazer esse destaque, porque às vezes em defesa de um antinomismo, muitas pessoas falam que Jesus quebrou a lei, porque ele é senhor da lei. Por exemplo, no caso do sábado. Jesus, ele quebrou o sábado. Pelo contrário, Jesus não quebrou mandamento nenhum. Sim. Ele foi obediente em tudo. Em tudo. Ele vem organizando, né, as distorções que já existiam, né? Que eram feitas, no caso dos judeus, era um negócio legalista e hipócrita, né? Porque nem eles cumpriam, né, os líderes. Então Jesus vai corrigindo o tempo todo eles, né? Que queriam persegui-lo por curar no sábado, por exemplo. Gente, vocês não entenderam nada. Meu pai está trabalhando hoje. Jesus não está sendo leviano. Exato. Ele não está dizendo que o sábado é errado. Ele está falando que aqueles homens não sabem interpretar. E próprio Pilatos, que era alguém que enxergava de fora a situação, quando Jesus estava sendo exposto, Pilatos falou, olha, eu não vejo nesse homem crime nenhum para poder crucificá-lo. Então, de fato, era algo injusto que estavam fazendo com Jesus, porque ele foi obediente à lei de Deus, né? Verdade. Tem um outro texto que Paulo vai citar, que também é usado, que é de Romanos 6,14, né? Nesse texto, Paulo diz que o pecado não nos dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? E aí faz-se essa associação, e aí da onde surge essa confusão sobre o ensino entre lei e graça, né? Que a graça agora é um negócio do Novo Testamento somente, né? A gente já viu que ela está lá no Antigo Testamento, né? Uma não anula a outra, segundo o próprio Paulo, ele vai dizer, né? Mas, quando a gente olha para Moisés, o que o texto de João quer dizer? Isso né? é legal você explicar isso aí, porque isso pode gerar um conflito em nós, né? Sim. Moisés, ele é o libertador, né? Do Antigo Testamento. Ele é chamado para libertar o povo, né? Do cativeiro babilônico, aliás, do cativeiro egípcio, né? Lá atrás. E ele é tido em alta estima, né? O povo... Quando falava de Moisés, Moisés é autoridade, né? No Novo Testamento. No tempo do Novo Testamento, Moisés era o homem da lei, de fato, né? E aí, quando o texto de João está sendo escrito aqui, o que esse texto está ensinando para nós, né? É justamente que Moisés, apesar de ser um grande profeta de Deus, ele não tinha capacidade de fazer o que Jesus fez por nós, né? Ele libertou o povo daquele cativeiro, como instrumento de Deus, mas ele não poderia libertar o povo do pecado, né? Do cativeiro do pecado. Então, ele tinha uma ação limitada. Era muito limitada, inclusive, né? Porque era só para o seu tempo, né? Sim. Agora, Jesus é aquele que veio, talvez Moisés ele fosse um tipo de Cristo, né? Apontando também para aquilo que Jesus faria, mas na esfera universal, né? Global, né? O que Moisés é incapaz de fazer, e a lei também é incapaz de fazer, porque a lei não salva, e parece que é isso que o texto de João está querendo dizer, né? Então, Cristo é capaz, Cristo foi capaz de fazer, né? Com a sua vinda, com a sua carne, né? Com a sua morte, com a sua ressurreição aqui. Ele nos libertou, de fato, do cativeiro do pecado. Então, por isso que a lei, ela vem até Moisés, e agora, a partir de Cristo, a gente tem uma nova proposta. Porque Cristo cumpre a lei de Moisés, né? E em tudo que ele faz, ele vai mostrando que ele é, de fato... Então, o justificador, né? Esse texto aí que diz que a graça veio por meio de Jesus não está dizendo que a lei acabou, correto, pastor? Sim, ela apontava para Jesus, né?
Mas não acaba em Jesus, né? Mateus 5,17, Jesus falou sobre isso, né? Não Exato. pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Antes eu vim cumprir. Jesus, inclusive, chega a dizer, é aquele que desprezar o menor dos mandamentos será chamado menor no reino dos céus. Então, Jesus está fazendo questão de destacar que os mandamentos têm o seu valor. Eles precisam ser praticados, desde que não seja de uma maneira legalista, acreditando acreditando nossa justiça às obras da lei, de forma nenhuma, mas sim pela graça. É saber colocar. Pastor, e essa questão de Romanos 6,14, que fala que nós não estamos debaixo da lei? Eu não preciso obedecer lei nenhuma da Bíblia porque eu não estou debaixo da lei. Você podia explicar para a gente o que quer dizer não estar debaixo da lei? Porque o texto diz, não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sim. De fato, estar embaixo da lei é porque, a gente vai ver o papel da lei daqui a pouco, né? Mas a lei, ela tem um papel punitivo mesmo, né? E quando a gente depende só da lei, quem é que pode cumprir e estabelecer toda a lei, né? Então, a gente, escravo da nossa própria natureza, a gente vai ser condenado pela lei. A lei vai nos afastar. Se a gente não entender, né, a graça de Deus, ela, ao invés de nos aproximar, ela vai nos afastar de Deus. Então, nesse sentido, nós não estamos debaixo, porque agora em Cristo Jesus a lei não pode mais nos julgar. Se nós estamos em Cristo, nós somos absolvidos, né? Porque a lei está estabelecendo aqui todo o escrito da nossa dívida. Mas, pela morte de Jesus, a absolvição, né? Que é justamente o ato de nos declarar justo diante de Deus, né? A morte de Jesus, ela não anula a lei. Ela anula a condenação da lei. A condenação da lei, é isso aí. Então, ela não vai contra a lei. Isso ela vai contra o pecador. Mas ela vai, exatamente, ela vai tirar essa dívida, né? Ela vai pagar, né? Ela vai cumprir a lei, né? Por isso que quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo, alguns vão interpretar o fim como se acabasse, né? Mas o fim ali tem a ver com finalidade, né? Objetivo. Ela está apontando para Jesus o tempo todo, né? Ele é quem vai, de fato, fazer esse negócio. A gente está distante, né? Mas ele é quem vai nos unir, né? Com Deus agora. Então, à medida que eu vou recebendo a graça de Deus na minha vida, a lei de Deus se torna mais factível e mais prazerosa para mim, mais palpável. Os salmistas vão dizer que tem prazer na lei do Senhor, que medita nela dia e de noite. Eles vão cantar que a lei do Senhor traz refrigério, né? Para a alma, para o coração, da sabedoria ao simples. Então, a gente tem um salmo na Bíblia só para exaltar a lei de Deus. É o Salmo 119. O maior salmo da Bíblia. Falamos juntos. E está lá exaltando a lei, os estatutos, os decretos, a palavra de Deus. Bom, no Novo Testamento, e eu acho legal, né? Porque o João, ele faz isso muito bem, né? Aqui mesmo, só no capítulo 1, se a gente olhar para o texto, se a gente tirar só o versículo 14 aqui, a gente vai ter, aliás, o 17 a gente vai ter uma dificuldade, né? Mas se a gente voltar um pouquinho no 14, a gente vai entender, né? Que Jesus, ele veio em carne, e aí o texto vai dizer que a revelação dele se revela justamente na graça e na verdade, cheio de graça e verdade, né? Plenamente. E ele faz uma oração, já chegando ali na semana da sua crucificação, ele ora pelos discípulos, né, em João 17, e ele pede para o Pai santificar os discípulos na verdade. E ele vai dizer, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus não somente vê a lei como uma bênção de Deus, né, para viver e para cumprir a vontade de Deus, mas também ele ora pelos discípulos, né, para que os discípulos também possam ser santificados por meio dela, né, por meio da palavra do Senhor. E a referência de Jesus ali é o Antigo Testamento. Sim. A palavra de Deus que ele está utilizando ali é o Antigo Testamento. Ele mostra, inclusive, com base na lei e nos profetas, né, em todo o Antigo Testamento, o que a Bíblia diz a respeito dele, né. Então, eu acho que o grande problema hoje, e da igreja pode se tornar um problema, é se a gente ir para o Antigo Testamento e não encontrar Jesus, né. Então, a gente precisa estudar Jesus segundo as Escrituras, né? Que é isso que ele explica e é isso que os apóstolos vão fazer, né? De maneira formidável. A lei tem tudo a ver com Jesus. A gente tem que identificar Jesus na lei, né? Isso aí. Senão a gente se torna legalista, antinomista, por aí vai. A quarta pergunta nos arremete para uma leitura, pastor. Eu penso que ela seja propositiva aqui para a tua explicação. Eu vou fazer a leitura e depois você responde para a gente os 4 propósitos da lei apresentado por Paulo em Romanos, só o pessoal de casa poder acompanhar. Romanos 7, a partir do versículo 7, diz: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás.
Olha que legal. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Olha que legal, você de casa, versículo 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? Ouça bem, de maneira nenhuma, mas para que o pecado se tornasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Tem uma beleza poética aqui, pastor, e ao mesmo tempo uma filosofia. Mas o teu papel aqui é nos ajudar a interpretar o texto. Tem 4 propósitos da lei implícitos nesse texto que você vai explicar para a gente. O capítulo 7 de Romanos é um embate de Paulo com ele mesmo, né? Paulo está lutando, a luta contra o pecado, né? A gente poderia pegar esse capítulo para entender como é a nossa luta contra o pecado. E aí ele vai dizer, né, que o bem que ele quer fazer ele não faz, né? É dali, né, que vem essa frase, né? Mas o mal que ele não quer, ele faz, ele não consegue, né? E aí ele entra, parece que é um conflito mesmo interno aqui, né, que a gente tem. Mas aqui a gente consegue extrair esses princípios aqui, ou os propósitos da lei, né? O primeiro papel da lei aqui é, de fato, identificar o pecado, né? Toca na ferida. É isso, ele mostra, ó. Ele vai dizer, né? Como é que eu vou saber o que é pecado se não fosse a lei, né? Então, a lei vai mostrar o que é pecado para a gente. Por isso, nesse sentido, a lei também, a palavra de Deus também vai nos confrontar, porque tem gente que só vai para a palavra de Deus para massagear o ego. Só para pegar as promessas de Deus, né? E é muito bom, né, a gente ver as promessas de Deus, porque no mundo que a gente vive sem esperança, é a palavra de Deus que vai trazer esperança para a gente. Mas a gente também precisa entender que a palavra de Deus, ela não vai tolerar o que é errado, né? Então, ela vai sempre identificar o pecado, ela vai mostrar, e ela vai dar nome. Ainda que alguns pregadores não façam hoje em dia, né, nos púlpitos, mas a palavra de Deus sempre vai dar nome ao pecado. Aquilo que era pecado continua sendo pecado, e não deixa de ser pecado, né? Porque a maioria faz, por exemplo. Então, ela vai apontar de fato, né? Ele não tem como saber se não é a lei. Mas, além de apontar o pecado, um segundo propósito é despertar o pecado, né? Isso aqui, para mim, é bastante curioso, né? Porque ele vai dizer que é como se o pecado tivesse... O texto diz que o pecado está morto, né? Como se ele tivesse escondido, né? Oculto aqui, né? Debaixo do tapete. Isso, então ele fica escondido, né? Então, quando a gente não tem a lei, o pecado ele fica camuflado, né? Exatamente, debaixo do tapete ali, né? Ele fica... A lei é uma espécie de ultrassom, pastor? Sim, é isso aí. Porque ela vai revelar, né? Ela vai trazer à luz. Inclusive tem uma metáfora que eu acho muito legal, assim, quando a gente tem uma luz, né? Qualquer mancha que é colocada na luz fica visível, né? Sim. Então a lei em Cristo, né? Isso é muito importante. Precisa ter Cristo junto, né? Ela vai trazer luz ao erro, né? Ela vai mostrar o que é errado, né? Paulo vai dizer que a gente não pode esconder, né? As obras das trevas precisam ser colocadas à luz, né? Então, quando a gente coloca isso diante da luz, ela aparece, né? Então, desperta. Aí a gente fala, opa, às vezes é um negócio pequenininho, né? Mas se você pegar uma manchinha pequenininha e colocar numa luz, ela é muito ruim, né? Se alguém estiver assistindo a gente numa TV, tiver uma manchinha lá, ela fica clara, né? Por causa da iluminação, né? Do LED. Então, você enxerga facilmente para tirar, né? Para remover. Então, o papel da lei é justamente esse, é mostrar, né? É trazer a luz, é despertar. Em terceiro lugar, ela vai condenar, né? Então, ela não vai só trazer e mostrar e dizer, ó, agora você está perdido. Acho que, de certa forma, é isso que ela faz, né? Porque ela vai dizer para a gente que a gente não tem condição, né? O Paulo, eu queria reler aqui, né? Ele diz assim, olha, descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. E aí a gente consegue identificar quem nós somos e a condição que nós estamos, né? Como nós estamos diante de Deus, né? Por não cumprir a lei. Nós estamos mortos, né? De fato. Então ela vai cumprir o seu papel aqui, sentenciando inclusive o culpado, né? Nesse sentido, a lei vai nos condenar, né? Ela vai nos mostrar que de fato nós somos, né? E aí eu acho que o exercício que a gente faz é de fato reconhecer a nossa miséria, né? A gente não tem condição, né?
de salvar nós mesmos, né? Então a lei serve para isso. E por fim, Paulo vai dizer que a lei ela vai revelar a nossa incapacidade, né? Ela revela a nossa incapacidade, porque quando ela mostra que ela nos condena, aí ele vai dizer que o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento e me matou. Aí a gente entende, né, que na verdade não é a lei o problema, né? Muito bom. O problema não está na lei, mas está no pecado. Boa sacada. O problema não está nesse instrumento chamado lei que compõe, que reúne os mandamentos. O problema está em nós que não conseguimos obedecê-lo, né? Exatamente. E a gente não obedece por causa do pecado, que é justamente essa rebelião, né? Essa rebeldia desde Adão, né? Que vai nos afastando do propósito de Deus. Isso suscita em nós, ou desperta em nós, a realidade que nós precisamos da graça, né? Sim. A lei, ela diz pra gente, ó, você é pecador, está condenado e precisa de uma solução chamada graça. É isso mesmo, né? É quando a gente está diante da luz, quando o nosso pecado está diante da luz, a gente, falei agora, a gente não consegue limpar. A gente está perdido. O único que pode remover essa mancha, essa sujeira, esse pecado é Jesus com a sua graça, né? Então, a graça seria o removedor, né? A água do Espírito, né? Que vai nos lavar. Essa é uma linguagem bíblica, né? Nós somos lavados, né? Pelo Espírito de Deus, regenerados, né? Purificados. Então, nós somos limpos. E aí é só Jesus que vai fazer de fato, né? Enquanto o pecado ele vai nos conduzir à morte, a lei vai assegurar isso, né, pra gente. Ó, não tem o que fazer, está na lei. A graça de Deus ela vai nos tirar da morte, ela vai nos trazer vida, né? Um antigo escritor, né, chamado Alejandro Bulhon, ele fala sobre a lei e compara a lei assim como um espelho que revela a nossa sujeira. Mas não é o espelho que vai nos limpar. Não adianta você pegar, né? Não adianta pegar o espelho e se limpar, né? É exatamente isso. A lei revela quem você é, o pecado que você comete. Mas não é ela que te limpa. Aí vem a graça. Aí vem essa ideia de João, né? Que diz que, olha, a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Cristo. Porque Cristo, por meio da graça, ele revela esse ato purificador. Isso aí. Isso aí, pastor. Muito bem explicado. A gente aqui sempre faz uma ponte do assunto estudado com o Antigo Testamento, tendo em vista que a mensagem da cruz é uma matéria da teologia do Novo Testamento, mas a gente se reporta sempre ao Antigo, porque se está no Novo, é porque também está no Antigo Testamento. Verdade. Então, como é que você pode reforçar esse assunto de hoje aí nas páginas do Antigo Testamento? A bem da verdade, a gente falou bastante, mas eu queria te ouvir um pouco mais, até para cumprir aqui a didática da lição, conferindo esse assunto no Antigo Testamento. Fala um pouco aí da lei e da graça no Antigo Testamento, para a gente confirmar esse assunto que é tão amplamente divulgado no Novo Testamento. Eu acho que talvez o principal texto ali que a gente usa é o da própria lei, né? O Êxodo capítulo 20 é onde o decálogo é estabelecido, né? E ali é um contexto de plena graça, né? Porque o povo acabou de ser liberto da escravidão, né? Do Egito. E Deus mostra e faz questão de enfatizar isso. A gente lê os primeiros versos de Êxodo 20, a gente vai ver exatamente isso, né? Deus, ele dizendo para o povo, olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra da servidão, né? Então, a graça, se isso não é graça, né? Que é isso. Então, e exatamente, é antes da lei ser dada, né? Então, antes da lei, ele enfatiza, palavras, né? Sim. E tem uma interpretação que eu acho particularmente muito legal, que no original lá do hebraico, os 10 mandamentos são chamados de 10 palavras, né? E a interpretação é que são as 10 palavras da graça, né? Oh, que maravilha. Então, nós temos a graça de Deus ali libertando o povo. E aí, para que o povo continue vivendo sob essa graça ou continue desfrutando dessa graça, ele estabelece 10 palavras para que o povo, de fato, viva bem, né? E Deuteronômio, que é a repetição da lei, inclusive um termo que sempre se repete lá é para viver bem, né? Então, Deus sempre quis o bem-estar do povo. E a lei, ela é para o bem do ser humano. A lei é para proteger o ser humano, é para nos impedir de pecar, né? O salmista diz, olha, guardei no meu coração a tua palavra, né? Para não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser vista dessa forma, né? Como um guia que vai nos instruir, que vai nos ajudar a entender o que é o erro e nos ajudar a também nos desviar dele, né? Ela aponta vários erros
inclusive os erros do passado, que a gente não precisa necessariamente experimentá-los, né? Então a lei vai mostrar isso para a gente. Mas acho que é isso mesmo. O contexto de toda a lei no Antigo Testamento é pura graça, né? É pura graça. Desde o início do estabelecimento dela, né? Muito bem, pastor. Na realidade, suas palavras aí foram bem assertivas, né? E se tivéssemos aqui num ambiente de culto, a gente teria aí um coro de glória a Deus, né? Poxa, das 10 palavras da graça, né? De fato, a lei e a graça nos abençoam, né? A gente louva a Deus por isso. A gente está chegando ao final, pastor, da nossa lição, e uma bênção de Deus, o Espírito Santo nos fazendo crescer. Tem uma proposta aqui da lição bíblica para você que está em casa, porque você entendeu, juntamente com o pastor Mateus e a minha pessoa, o assunto que hoje foi abordado, que a lei tem o seu valor, que a graça se manifesta sem anular a lei. E a proposta aqui da lição, para a gente aplicar no nosso cotidiano, é a seguinte: obedeça a lei de Deus com as motivações corretas. Obedeça a lei de Deus com as motivações corretas. Pastor Mateus, por favor, suas considerações finais a respeito desse assunto e logo em seguida nos dirija a Deus em oração, por gentileza. Amém. Acho que a gente pode perguntar, uma pergunta para a gente mesmo, né? Será que a gente tem obedecido a lei pelas motivações corretas? E talvez para responder essa pergunta a gente precisa fazer outra, né? Nós entendemos que de fato a salvação é pela fé, única e exclusivamente no sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo, naquela morte substitutiva de Jesus, porque Paulo diz que nós somos salvos pela graça, não vem de nós, né? Não vem das nossas obras. Entendendo isso, nós não temos outra postura a não ser obedecer. Mesmo o texto que diz que nós somos salvos pela graça, vai dizer que nós somos salvos para as obras, né? Que foram preparadas de antemão. Então, a graça não anula a lei, e a lei não tem o poder de salvar, né? Então, nem legalismo, nem antinomismo, né? A nossa palavra é que a gente, de fato, viva o Evangelho. E pelo Evangelho, uma vez transformados pela graça de Deus, nós possamos viver em obediência aos mandamentos de Deus, por amor a Deus, né? Correspondendo a esse amor de Deus. Então, que Deus nos ajude, de fato, a obedecê-lo também pela fé, em nome de Jesus. Muito bem, pastor. Ore por nós, pastor, por gentileza. Tem gente em casa aí que assistiu a palavra, mas tem suas crises, seus dilemas e problemas. Eu acredito que Deus pode usar esse momento aqui acadêmico para também ser uma oportunidade de bênção para essas pessoas. Por favor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, nós estamos estudando a Tua palavra nesta oportunidade, mas com a certeza de que, de fato, nós fomos regenerados por meio dela. E a gente pede a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, que o Senhor nos ajude a compreendermos corretamente o papel da lei na nossa vida e que possamos viver, Senhor, pela Tua graça o tempo todo. Se há alguém em crise neste momento, Senhor, seja por esse assunto ou por qualquer outra questão, que eles realmente entendam a graça de Deus. A graça de Deus é um favor que nós não merecemos. Jamais teremos condições de estarmos diante de Deus por nossas próprias obras. Mas por meio da graça de Deus, hoje nós temos, Senhor, pela dignidade de Cristo, condições de nos aproximarmos diante do trono da Sua graça, nos ajoelharmos diante de Ti e suplicarmos pela Tua misericórdia. Por isso eu peço a Deus a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que estão conosco agora, de maneira remota, online, mas que estão estudando a Sua palavra. A Tua palavra gera vida. Então, que ela possa produzir em nós esse entendimento e esta vida para glorificarmos e bendizermos o nome do Senhor em tudo que fizermos, seja falando, pensando, comendo, bebendo, que nós possamos viver para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Mateus, grande amigo, obrigado. Deus abençoe aí seu ministério, sua família, abençoe aí as coisas que o Senhor vem realizando através de você. Amém. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém. Você de casa, nosso carinho, um grande beijo, um grande abraço, tenha uma excelente semana e semana que vem estaremos aqui aguardando vocês para participar desse momento de crescimento espiritual. Obrigado a todos, Deus abençoe.